fala um oi no microfone, tá de boa. Se quiser aí que eu me perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, quiser que eu volte, liga a câmera aí, liga o microfone que eu vou te ver, e aí você fala o que você quer, gente, beleza? Combina direitinho. Ok. Ah, na aula de hoje, então, nós começamos uma série de aulas que eu gosto muito, porque é o meu conteúdo favorito dentro do conteúdo do nono ano. Por que é o meu conteúdo favorito? Porque é o conteúdo do qual a gente vê mais seriados, filmes, livros, né, jogos e tal, que é a Segunda Guerra Mundial. O problema é que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, esses dois grandes conflitos, eles são tão complicados de se entender, são tão complexos, tão grandes, envolveram tanta gente, que a gente não consegue estudar em um mês. Você tem que passar muito tempo lendo, estudando e tal, vendo ali todos os detalhes, porque senão não vai fazer sentido você pensar, pô, beleza, milhões de pessoas decidiram se matar da noite para o dia. Por quê? Isso tem que fazer sentido. E para que você consiga entender o que levou tanta gente a fazer tanta maldade ao mesmo tempo, você tem que entender mais ou menos ali quais são todos os problemas que circundaram o acontecimento. Beleza? Então, se você estiver escrevendo, se estiver usando o caderno aí para escrever um resumo, uma parada aí, né, do conteúdo, você pode escrever bem assim: fatores que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. Né? Fatores que nos levaram à Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai colocar hoje, na aula de hoje, o primeiro fator, que é a crise de 29. Nada para deixar as pessoas bravas, nada mais eficiente para deixar as pessoas putas e a fim de matar umas às outras, do que ficarem sem emprego, né? Ficar sem dinheiro, sem ter o que comer. Isso deixa qualquer um puto e eu tenho certeza que vocês, na posição de estudantes, não devem ter muito dinheiro. Eu sei porque eu sou professor, eu também não tenho muito dinheiro, e aí eu tenho sempre vontade de matar as pessoas. Estou brincando, claro. Mas falta de dinheiro, falta de emprego, essa falta de perspectiva é um dos motivos, foi um dos motivos para o desespero todo que acabou marcando a Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Então, vamos estudar isso hoje. Como é que essas pessoas ficaram desesperadas por causa da grana? Tranquilo? Bom, a gente está estudando o período entre duas guerras. Eu falei para vocês que a Primeira Guerra Mundial, que foi aquela grande guerra, a maior de todas, né? Foi maior, inclusive, do que a Segunda e tal. Eu falei para vocês que essa grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela acabou em 1918. E ela acabou basicamente porque a Rússia precisou sair, porque começou uma guerra civil, eles derrubaram o imperador, decidiram virar comunista, igual a gente viu na semana passada e tal. Então, a Rússia acabou saindo, deixou os amigos na mão, né? Todo mundo já estava cansado da guerra, é um negócio caro, é um negócio brutal, todo mundo se matando, né, nas trincheiras, aquela parada toda que a gente estudou. E aí os ânimos começaram a se acalmar, as pessoas começaram, né, a cessar fogo, começaram a voltar para os seus países. Foi encerrando ali em 1918 a Primeira Guerra Mundial. E acontece, a gente tinha estudado na Primeira Guerra Mundial, que algumas invenções novas tinham um potencial destrutivo enorme. Você vê assim, 20 anos antes da Primeira Guerra Mundial, as pessoas entrariam em guerra com armas mais antiquadas, aquela que dava um tiro de cada vez, elas iriam a cavalo com espadas para a guerra, igual Napoleão fazia, né, e assim por diante. Agora, com as invenções novas, você tinha tanques de guerra, tinha aviões bombardeiros, uma coisa que era inteiramente nova. Então, é, a destruição que foi o resultado da Primeira Guerra Mundial era uma coisa que nunca tinha sido visto antes no mundo inteiro. A gente não sabia que era capaz de destruir tanta coisa até chegar à Primeira Guerra Mundial. Foi meio que um grande laboratório de destruição. Esses bombardeios, existem casos, inclusive, durante a Segunda Guerra, por exemplo, tem países do Sudeste Asiático que receberam, não sei quantas, eu não lembro o número exato agora, mas foram toneladas e toneladas de bombas jogadas por aviões, das quais nem todas explodiram. Então tem países como Myanmar, hoje em dia, que é um país que fica no Sudeste Asiático, onde é muito comum as crianças estarem brincando no quintal de casa, não sabe que tem uma mina ali desde a época da guerra, e aí pisa ali, a parada explode. É o país com o maior número de acidentes com bombas não deflagradas, né? No mundo, é o Myanmar. E aí, o que acontece, então, é que a Primeira Guerra Mundial ela deixou um gosto amargo na boca das pessoas.
Foi uma parada muito brutal. A gente não sabia que era capaz de ser tão mal, né? Os alemães jogavam gás mostarda na galera e era um gás químico, né? Uma parada, uma arma química que te matava pelos meios respiratórios. Então você tossia sangue até morrer, uns negócios horrendos assim e tal. E basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, então, a Europa estava destruída. Eu coloquei algumas fotos aí para vocês darem uma olhada. Essas fotos são das cidades de Dresden e Berlim, na Alemanha. Qual guerra teve mais destruição, a primeira ou a segunda? Bom, Alan, a segunda ela foi mais noticiada. Então a gente sabe do caso dos judeus, a gente sabe das bombas atômicas no Japão, a gente tem mais informações, mas a primeira teve mais destruição, beleza? A Primeira Guerra Mundial ela foi muito maior do que a segunda. Morreu mais gente, teve mais gente lutando, teve mais bomba, ela durou mais tempo, inclusive. Só que a gente não fala muito dela porque, sei lá, o Hitler marcou muito a cabeça das pessoas, a gente sempre prefere a segunda, né? A Segunda Guerra Mundial ela ficou mais nítida na cabeça da gente. Mas a primeira teve mais destruição, beleza? Então tem umas fotos aí de Dresden, na Alemanha, para vocês verem mais ou menos como ficou a cidade. E é interessante você pensar que essas cidades europeias, elas não são cidadezinhas tipo Samambaia, com algumas casas ali, né, igual a gente espalha bem no território hoje em dia, né? Tem os quintais ali, né, o quintal da nossa casa e comércio e tudo isso, a cidade bem espalhada assim. Essas cidades europeias, elas eram cidades medievais, eram cidades antigas, que basicamente eram construídas da seguinte forma: você tem que manter as pessoas perto, com uma fortificação ou um castelo no meio, uma coisa assim, para que elas se protejam. Então era comum você visitar essas cidades europeias, principalmente antes da guerra, e encontrar muros cercando a cidade, porque a cidade era medieval, tinha uma muralha ao redor, tinha castelo e tal, e tudo era muito próximo. Tem cidades históricas da Europa que até hoje não passa carro porque não cabe um carro. As pistas são tão estreitas ali, foram feitas de tal forma que as pessoas viviam próximas umas das outras a fim de se defender, porque a Idade Média foi um período também muito violento, né? Então as cidades elas eram concentradas, as pessoas se amontoavam mesmo para poderem se defender mais fácil. E aí, quando caía uma bomba ali durante a guerra, mano, explodia, tipo, vários prédios, várias casas, igrejas, construções que estavam muito próximas umas das outras. Então, o resultado era muito mais destrutivo do que seria numa cidade moderna, por exemplo, onde a gente tem uma quadra distante da outra, bem separadinha da outra e tudo mais. Então, por mais destrutivo que seja um evento, por exemplo, hoje em dia, igual aqueles furacões que acontecem nos Estados Unidos, né? Por mais que essas destruições modernas elas mostrem assim, a gente vê na notícia, né, aquele panorama grande de destruição e tal, o efeito da Primeira Guerra foi um pouco pior, porque as cidades históricas elas seguiam modelos arquiteturais diferentes, arquitetônicos diferentes, beleza? Elas eram amontoadas mesmo, eram cidades muito densas, muito populosas, morava-se muita gente. Se você tiver a curiosidade aí, você pode, por exemplo, olhar no Google Maps um mapa de Berlim. A gente vai procurar Berlim aqui só para te mostrar, só para mostrar para vocês. O Distrito Federal, se você comparar assim o tamanho, é cheio de áreas verdes dentro dele. Vocês podem ver no mapa que todos esses verdinhos que vocês estão olhando aí são parques, são reservas, né? A gente hoje em dia as nossas cidades modernas elas são planejadas dessa forma. Só que cidades históricas como Berlim, lá na Alemanha, a gente está na África aqui, e aqui está a Alemanha. Quando você chega em cidades como Berlim e começa a reparar o tamanho dela, você repara que a faixa cinzenta, sem nenhum verde ao redor, significa que tudo isso é área construída. Quando a gente muda aqui para a imagem do satélite, isso fica ainda mais claro, porque quando você vai chegando perto, você vai vendo menos verde e cada vez mais cinza. Vocês estão reparando aí, né? Então, tudo isso que é cinza é prédio, prédio, casa e tal. Essas cidades elas eram grandes, elas eram amontoadas, elas eram medievais mesmo, eram cidades históricas, beleza? E aí, quando você joga uma bomba no meio disso, você afeta muito mais pessoas do que se fosse uma cidade contemporânea, tá entendendo? E aí, acontece que o resultado é que a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, ela estava inteiramente destruída. E construir essa cidade de volta não era nada barato. Agora, os países não tinham dinheiro. Eles tinham gastado todas as reservas que eles tinham gastado todo o pessoal, inclusive, as pessoas que ao invés de trabalhar para construir prédio, estavam lá morrendo na trincheira, levando tiro, estava doente, aleijado, aquele negócio todo, né?
Eu acho que a segunda, Marina, porque já tinha armas mais poderosas. É verdade, Marina, a gente pode comparar, né, qualitativamente. Por mais que mais países tenham sido afetados pela Primeira Guerra, na Segunda Guerra, por exemplo, já tinha bomba atômica, né? Então é um caso a se pensar, nessa quantidade de destruição, né? Inclusive, tem gente que diz que, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra foram uma guerra só, com um intervalo no meio. Então, tem várias formas de se estudar isso aí, beleza? E aí, o que acontece é que as pessoas que poderiam trabalhar para reconstruir a Europa depois da Primeira Guerra estavam doentes, estavam sarando de tiro, estavam aleijadas e tudo mais. Então, não era barato construir a Europa. E, ao mesmo tempo, tinha um paizinho muito sortudo e que a vida toda foi muito esperto. Do outro lado do mar, vocês viram lá no mapa, fica a América. Tem a Europa de um lado do oceano, a América do outro lado. E aí o que acontece é que esse país, por ser tão distante da Europa, não havia sido nadinha afetado pela guerra. E o nome desse país, é claro, vocês já devem saber, é Estados Unidos da América. Esse paísinho daqui. Os Estados Unidos fica bem distante da Europa, onde aconteceram os conflitos. Sofreu pouquíssimos atentados, apesar de ter participado da Primeira Guerra Mundial, beleza? Mas as armas foram aprimoradas, né, nesse pequeno tempo. Sim, Marina, durante esse tempo, entre uma guerra e outra, pessoas como Albert Einstein estavam estudando o átomo e a física e tal, e inventaram, por exemplo, igual eu falei, a bomba atômica, beleza? E além disso, tiveram vários outros incrementos nos tanques de guerra que estavam melhorando, né, as armas que estavam sendo pesquisadas e tal. Então, sim, mesmo sendo um tempo curto, as armas iam se desenvolvendo, se aprimorando de ano a ano, beleza? Isso não para. Então, o que acontece? Esse paizinho espertalhão aí que eu estou mostrando para vocês, os Estados Unidos, percebeu uma grande oportunidade. Ora, os nossos amigos históricos aqui da Europa, eles estão precisando de dinheiro, eles estão precisando de ajuda. Os caras estão tudo destruído, tocaram fogo lá nos países, jogaram bomba em tudo, acabaram com tudo. Então a gente podia aproveitar essa oportunidade para ajudar os nossos amigos a se reconstruir. Ora, se você conhece americano, se você entende a história dos Estados Unidos, você sabe que esses caras não iriam fazer nada de graça, né? A ideia era justamente essa. Bom, a gente pode ajudar os europeus, mas por um custo, por um preço, beleza? Esse preço a gente vai ver que é basicamente a exportação do modelo capitalista. Bom, então eu coloquei aí no slide. Distante da Europa, os Estados Unidos não sofreram com a guerra, né? Quer dizer, não sofreram assim, não sofreram ataques diretos, porque eles mandaram soldados, soldados morreram e tal, né? Claro. Mas não teve bombardeios nos Estados Unidos, por exemplo. Então, com muito investimento lá na industrialização, os Estados Unidos, enquanto a Europa entrava em guerra, os Estados Unidos construíam fábricas. Fábrica de quê? Mano, de tudo. Nessa época, tinha um carinha chamado Henry Ford. Minha voz está sumindo. Beleza, deixa eu ver se a minha janela aqui está passando um caminhão. Deixa eu fechar a janela aqui. Para ver se melhora. Melhorou um pouquinho que seja? Vocês estão me escutando melhor? Bom, acho que é a internet. Eita, tomara que a minha não caia, porque senão vai dar problema. Então, enquanto a Europa estava na Primeira Guerra Mundial, trocando tiro dentro das trincheiras, os Estados Unidos, espertalhões, claro, estavam lá construindo fábricas. E aí, um cara chamado Henry Ford descobriu uma forma de construir carros, de produzir carros em larga escala, o que a gente chama até hoje, e usa inclusive, de linha de produção. Você tem uma linha de pessoas, uma fila de pessoas, onde uma aperta um parafuso, outra encaixa uma roda, outra monta um vidro, outra passa a porta, e aí lá no final da linha o carro está pronto. Ele vai passando, cada pessoinha faz o seu trabalho, e aí o carro vai sendo montado enquanto passa por essa linha de produção. Por que essa ideia do Ford era genial? Porque você podia produzir muito mais qualquer coisa. Por exemplo, enquanto a Alemanha produzia tanques Tiger lá no modelo de industrialização alemão, a gente tem aí, eu não lembro do número exato, mas tinha alguns milhares de tanques Tiger lá em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vendiam tanque para o mundo todo. Então a Inglaterra usava tanque americano, a China usava tanque russo, as pessoas conseguiam produzir tanta coisa em larga escala que até armas, tanques de guerra eles estavam vendendo por causa das linhas de produção. Beleza? E aí você tem que entender essa coisa de produzir muito,
porque isso é o que os Estados Unidos faziam nessa época. Para ficar mais fácil de entender isso, dessa linha de produção, produção em larga escala, é só você pensar na China hoje. Pega o seu celular aí e dá uma olhada atrás. Vai ter em algum lugar escrito aí Made in China, feito na China. A mesma coisa com o seu tênis, a mesma coisa com a capinha do celular, a mesma coisa com a capa do seu fogão. Qualquer coisa praticamente que você vê aí que seja industrializada hoje em dia, foi feita na China. Então, num século atrás, há 100 anos atrás, quem produzia em massa essas coisas eram os Estados Unidos. Então, se você tinha um carro, era um carro americano. Se você tinha um liquidificador na cozinha, esse produto era americano. Se você tinha uma geladeira, era americano. E assim por diante. Os Estados Unidos eles começaram a produzir as coisas que o mundo inteiro iria consumir. E aí eles falaram, bom, já que a gente tem muita indústria, vamos produzir também aqui cabo de aço, vamos produzir tijolo, vamos produzir as coisas que os europeus estão precisando para reconstruir a Europa. Vamos ajudar os nossos amiguinhos, igual você está vendo aí a imagem, Estados Unidos pegando na mão da Europa aí. A gente ajuda vocês. Só que, claro, tudo tem um custo. Você vai ter que comprar as paradas dos Estados Unidos, vai ser meio que um monopólio. E a outra condição para esses empréstimos, né, os Estados Unidos dando ali o capital, o dinheiro, a ajuda financeira para a Europa se reconstruir, era que o dólar se tornasse a moeda internacional. Então, os Estados Unidos estavam crescendo tanto que, se você fosse chinês e quisesse comprar uma coisa, por exemplo, da Coreia, vocês dois iam negociar com a moeda dos Estados Unidos. Aí você pensa, pô, mas os Estados Unidos não tem nada a ver com a história. China e Coreia negociando aqui, o que tem a ver a moeda americana? É porque essa moeda ela era negociada em tamanho e volume, tanta gente comprava coisas dos Estados Unidos, que ela se tornou internacional. Inclusive, até hoje, a gente vive num mundo onde o dólar é a moeda internacional. Se você vai viajar para fora do Brasil, por exemplo, você vai ter que ter dólares para comprar alguma coisa fora do Brasil, mesmo que você não esteja indo para os Estados Unidos. Beleza? Isso é um sinal de riqueza. A sua moeda ela vale tanto, as pessoas confiam tanto na sua riqueza, que elas preferem ter a sua moeda do que a do país delas. É a mesma coisa de perguntar para vocês. Você preferiria ter aí na sua carteira uma nota de R$ 5 ou uma nota de US$ 5? O dólar vale muito mais. É um país muito mais rico. Tá entendendo como é que é? Então, devagarinho ali, entre as duas guerras mundiais, os Estados Unidos começou a assumir essa posição de superpotência. Beleza? Era a nova superpotência, principalmente porque as potências velhas, os grandes impérios, os países do mundo antigo lá da Europa, estavam todos destruídos. Era a chance que os Estados Unidos estavam esperando para se erguer acima do mundo. Beleza? E eles conseguiram isso por meio da indústria. Os Estados Unidos produziam bens industrializados. Tranquilo até aí? Se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você me avisa que eu volto. Tranquilo? Continuando, então. O capitalismo, então, foi a maior invenção, a maior expansão ideológica dos Estados Unidos. Como assim? Capitalismo é uma coisa que não é nova. Ela existe desde a Idade da Pedra, quando o homem das cavernas fazia uma faca de pedra lascada, chegava lá para um outro cara que tinha um pedaço de carne e falava: "Ô, eu acabei de fazer uma faca, você quer trocar pela carne?" E aí os dois trocavam. Isso é capitalismo. Beleza? Só que os Estados Unidos pegaram essa ideia de troca, de comércio, e eles elevaram a um nível que se tornou absurdo. E a gente usa esse nível de capitalismo financeiro, inclusive, até hoje. Os Estados Unidos criou uma coisa chamada o mercado de ações. O que é o mercado de ações? Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem facilzinho o que é. Imagina que a sua mãe sabe fazer bolo. Ela faz um bolo gostoso e todo mundo gosta. Quando a sua mãe faz bolo, cara, vem parente lá da Conchichina para comer bolo porque eles sabem que o bolo da sua mãe, que a sua mãe faz, é muito bom. Beleza? E aí você pensa assim, mãe, a gente podia fazer bolo para vender. Fazer tipo 10 bolos por dia e vender. A gente ia ficar rico, porque teu bolo é muito bom, todo mundo sabe. E aí a sua mãe fala aqui, menino, eu não tenho dinheiro para pagar o gás para fazer esse monte de bolo. E eu não tenho as panelas tudo também para fazer esse monte de bolo. A minha cozinha é pequena. Eu não tenho condição de fazer esse monte de bolo aí para vender. E aí você tem uma ideia. Cara, vamos fazer o seguinte. Chama o teu brother lá, colega lá do colégio, né? Falou, brother, chega aqui. Seguinte, minha mãe faz um bolo massa e tal, todo mundo conhece. A gente vai começar a vender e vai ficar rico porque o negócio é sucesso garantido, beleza? Só que a gente não tem dinheiro. Eu quero fazer um acordo contigo.
Você compra uma panela para mim lá no mercado, uma forma de bolo para ajudar minha mãe aí, pá. E em troca, eu te dou R$ 1 de cada bolo que minha mãe vender. Você vai comprar uma forma para mim, vai ajudar a minha mãe. A gente vai fazer bolo todo dia e todo dia você vai ganhar R$ 1 para cada bolo. Se minha mãe vender 200 bolos, você vai ganhar R$ 200 em um dia, sem precisar fazer nada. Você só precisa comprar uma forma. Parece um bom negócio? Sim, né? Você vai participar pouco, quer dizer, é só comprar uma forma, não vai te dar trabalho, você não precisa saber fazer bolo, você compra uma forma. E aí dá pro cara e deixa ele fazer o negócio que a mãe dele faz bem. E aí, em troca, você vai ganhar um pouquinho de dinheiro sempre. É uma ideia tão boa e basicamente você está se tornando um acionista lá da empresa de bolos do seu colega. Você ajudou ele a construir a empresa dele, em troca ele vai te dar um pouco do lucro. Essa é uma ideia tão boa que é usada até hoje. Quando alguém fala assim, eu comprei umas ações da Petrobras. O que isso quer dizer? Que essa pessoa pegou um pouco de dinheiro, pegou R$ 100, R$ 500, e fala, ô Petrobras, chega aqui, ó, pega R$ 500 aí para você. Sei lá, vai pegar petróleo, mano. Vai fazer alguma coisa aí, porque vocês são a Petrobras, vocês entendem tudo de petróleo. Só que é o seguinte, eu te dei 500. Então, para cada pouquinho de petróleo aí que você for pegando, eu quero ganhar um dinheirinho em troca. Eu quero participar desses lucros. Beleza? Então, você ajuda a Petrobras e, em troca, a Petrobras te agradece, te devolvendo parte do lucro. Isso é o mercado financeiro. Só que aí os seus outros amigos, imagina a especulação, né? Seus outros amigos começam a olhar e falam: caralho, velho, o cara lá comprou uma forma para a mãe do bicho, a mãe do bicho tá vendendo bolo pra caramba, tá ficando rica, e eu vou fazer o seguinte: ô Fulano, pega aqui uma forma também, eu também comprei, eu quero uma ação também dessa parada aí. E aí todo mundo começa a querer ajudar a tua mãe. Fala, pô, a mãe do cara é boa, ela vende um monte de bolo e tal, ela trabalha muito bem, faz uma parada que é, né? Todo mundo conhece e tal. Eu quero participar disso aí, eu também quero ganhar dinheiro. E todo mundo começa a ajudar a tua mãe. Tem um maluco que reforma a cozinha dela, tem outro que compra um monte de forma nova, tem um cara que compra ali o gás todo mês para tua mãe. E aí a sua mãe vai recebendo esse monte de insumos e fazendo um monte de bolos. Por que as pessoas estão fazendo isso? Estão entregando essas paradas? É só porque elas são legais e gostam da sua mãe? Não, elas querem ganhar dinheiro. Isso aí é especulação. O cara tá pensando, tentando adivinhar o futuro. Ele pensa, mano, se eu der o gás lá pra mulher agora, no mês que vem eu vou ganhar um monte de dinheiro, porque ela vai ter feito um monte de bolo e tal. Entendeu como é que é? Você está tentando prever o futuro. Só que prever o futuro é uma coisa arriscada. Por quê? Imagina que a tua mãe fica doente. Aí não vai fazer bolo. Não vai vender bolo. E aí o cara do gás vai e fala, pô, mano, e o meu dinheiro aqui, cadê? Você fala, pô, velho, desculpa, minha mãe tá doente, ela não vai trabalhar doente, não vai fazer bolo. A sua especulação, então, deu merda. Você tentou prever o futuro, tentou falar, pô, eu acho que eu vou ficar rico dando gás pra mulher porque ela faz bolo bom e tal. E a mulher ficou doente, sua previsão falhou. Tá entendendo como é que é? O mercado financeiro, então, ele tem esses riscos. Às vezes você vai comprar uma ação de uma empresa, tentar ajudar alguém a fazer o trabalho dele, e a pessoa não tem sucesso. Ou o trabalho dela não é bom, ou acontece uma catástrofe, tipo uma guerra mundial, acontece alguma coisa que não deixa a empresa trabalhar direito. E aí qual vai ser o resultado? Você vai perder dinheiro. Você deu a forma lá para a mãe do cara ficou doente, não fez nenhum bolo. E aí, você gastou dinheiro com a forma e não vai ganhar nada em troca. Entendeu como é que é? Dá tudo errado. Aí os caras, pois é, né? Tipo assim, perdi dinheiro. Tô nem aí pra tua mãe que tá doente, não, mano. Pô, perdi dinheiro. Entendeu como é que é? É legal se você parar pra pensar assim, todo mundo se ajudando em troca do dinheiro. É muito bonito pensar assim. Mas quando a parada dá errado, todo mundo fica puto por causa do dinheiro. As pessoas não querem saber da tua mãe que tá doente. Entendeu como é que é? É mais ou menos assim. Amigos, amigos, negócios à parte. Oi? Não ouvi, mas tudo bem. Qualquer coisa você repete aí. Eu não sei quem foi que falou que eu não estava olhando. Perdão. Então, se você entendeu o que é o capitalismo financeiro e a especulação, principalmente pelo exemplo da mãe do bolo aí, você vai entender o que estava acontecendo com o mundo durante 1929, principalmente durante os anos 20 ali. O mundo inteiro estava comprando forma, cara. Tava todo mundo dando dinheiro para os Estados Unidos, falando: ô, pega aqui minha grana e investe. Pega aqui e ajuda na tua empresa aí, porque Estados Unidos é fonte de dinheiro, velho. Os caras fazem um monte de empresa aqui, um monte de indústria. Tem o Ford fazendo carro, tem uma galera fazendo tanque de guerra, tem uma galera fazendo liquidificador. E eu vou ganhar muito dinheiro, velho. Tá todo mundo começou a ficar louco botando dinheiro nos Estados Unidos. Falando, mano, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E o mundo inteiro começou a especular. A falar, vamos colocar todo o nosso dinheiro nos Estados Unidos, que essa parada daí vai dar sucesso pra gente, a gente vai ficar rico. Beleza?
E aí, os Estados Unidos passaram por um período de super crescimento. É como se a sua mãe estivesse ganhando um monte de forma para bolo, estivesse trabalhando para caramba e vendendo aquele monte de bolo, e vocês ficando muito ricos. É um crescimento assim explosivo, beleza? E aí, investidores do mundo todo, igual está escrito aí, começaram a comprar ações americanas, querendo enriquecer. Falando, pô, vou jogar um monte de dinheiro lá nos Estados Unidos, porque vai voltar um monte de dinheiro para mim, eu vou ficar rico, mano. Tá tentando prever o futuro, lembra? E esse super crescimento acabou sendo bom para os Estados Unidos. Pô, com um monte de dinheiro, um monte de indústria, os caras produziam muito mais, vendiam para o mundo inteiro, do Japão até o Brasil, todo mundo andava em carro americano. Marcas como a GE, que hoje em dia chama, se não me engano, é Brastemp, até hoje estão por aí fazendo geladeira, eletrodoméstico e tal, e é tudo empresa americana, entendeu como é que é? E os Estados Unidos ganhando dinheiro, crescendo, produzindo e tal, e vendendo e tal, aquele negócio louco de frenesi mesmo, todo mundo comprando e vendendo, até que surgiu uma coisa chamada The American Way of Life. O que é a forma de vida americana, o modo de vida americano? Os Estados Unidos produzia tanto, era tão rico, tinha tanta coisa, que você pode ostentar. O American Way of Life é uma vida de ostentação. Beleza? Fala assim, estragou tua geladeira, vai arrumar? Que nada, compra uma mais moderna, você tem dinheiro, seu país é rico, está produzindo um monte de geladeira nova todo ano, você não precisa arrumar nada, compra uma geladeira nova. Se fosse hoje em dia, o meu aparelho de celular aqui, super moderno, tal, estragou, eu vou consertar ele? Vou nada, eu tô cheio da grana, eu vou comprar outra, moleque, vou, tá ligado? Vou esbanjar mesmo, vou ostentar mesmo e tal. Isso é o American Way of Life. As pessoas tinham o pensamento de que elas precisavam continuar comprando muito para manter as empresas enriquecendo, porque se você vai comprar um eletrodoméstico, você vai comprar de uma empresa que vai ganhar dinheiro, vai continuar crescendo e vai continuar na loucura de fazer dinheiro do nada. Parece muito bom, todo mundo está feliz. Tá entendendo como é que é? Então a felicidade do capitalismo é maravilhosa, todo mundo enriquece, todo mundo joga dinheiro, o dinheiro aumenta e aquela parada maravilhosa e tudo mais, até que começa a rolar superprodução. E isso é um problema muito sério, porque o capitalismo ele é ultra delicado. Ele precisa de um equilíbrio. Para o capitalismo funcionar corretamente, essa coisa de comprar, vender, ações, mercado, essa parada toda funcionar direito, você tem que ter um equilíbrio. Imagina um exemplo, por exemplo, que a gente estava falando aí da sua mãe, né, que estava fazendo os bolos e tal, com as formas e vendendo bolo e ficando rica. Imagina que a galera começa a enjoar do bolo dela. Fala, pô, já comi tanto essa parada aí, esse negócio, não, eu quero pastel agora, velho. Tô afim de pastel, não quero mais comer bolo, já comi bolo até não aguentar mais, enjoar e tal. Só que sua mãe não percebe que as pessoas estão enjoando. E aí todo dia ela faz 50 bolos para vender, beleza? Só que as pessoas não estão comprando. Um dia ela vendeu 30 bolos, no outro ela vendeu 20. Cara, se ela fez 50 e vendeu 20, vai sobrar 30 bolos na tua casa que vão ficar parados. E aí, vai estragar? Pô, estragou o bolo, mofou, ficou velho e tal, vou ter que jogar fora. Quando você produz mais do que você vende, acontece um fenômeno muito curioso, que é a queda do preço. Porque a tua mãe está ficando desesperada, ela fala, cara, o meu bolo custa R$ 10 cada um, eu fiz 50 e só vendi 20. Então, para não estragar os outros 30, para não estragar o que está sobrando, eu vou baixar o preço. Vou vender, agora o bolo é R$ 5, pode comprar aqui por R$ 5 e pá, pega aí o bolo que está mais barato na minha mão, é mais barato. Ela está vendendo aí porque ela quer vender mais barato e tudo mais, não é bem porque ela quer, é porque ela precisa, porque as pessoas estão parando de comprar. Ela está produzindo mais do que as pessoas estão comprando. Só que, lembra que eu falei que estava todo mundo frenético, todo mundo desesperado lá, pegando, comprando as paradas e tal, e negociando? Quando tem uma superprodução, igual você está vendo aí no gráfico, o lucro começa a diminuir, porque as pessoas começam a comprar menos. A Europa, igual eu falei, ela não estava querendo comprar carro, não estava querendo comprar liquidificador, a Europa queria construir prédio, queria construir casa, né, as cidades que tinham sido bombardeadas na guerra. Então, os produtos começaram a sobrar. Os Estados Unidos começou a produzir muito mais do que dava conta de vender. E aí o resultado é que o preço começou a cair, tudo começou a valer quase nada. As empresas que antes valiam ouro, da noite para o dia, não valiam mais nada. E aí, igual eu falei, você comprou a forma, deu para o cara e tal, e a mãe do cara ficou doente, ela não faz mais o bolo. E aí, você perdeu o dinheiro. Então, os acionistas, a galera que colocava dinheiro nos Estados Unidos, começou a perder grana, porque estava produzindo demais, não dava conta de vender. A superprodução, então, levou à diminuição gradativa dos lucros. E aí, quando o mundo inteiro depende de uma economia globalizada, esse problema começa a se espalhar.
Até que chegou o ponto em que a principal bolsa de valores do mundo, bolsa de valores é só um lugar onde as pessoas compram ações de empresas, beleza? Imagina uma sala reunindo um monte de gente rica, tranquilo, trocando lá, falando, olha, eu quero comprar uma forma para a mãe do fulano. Não, eu vou comprar aqui uma máquina de lavar para a mulher lá que é lavadeira e tal. E eles vão negociando ali dentro desse mesmo lugar para tentar ganhar dinheiro. Isso é uma bolsa de valores, beleza? Onde pessoas se reúnem para comprar e vender partes das empresas, ações das empresas. Esse, então, que era o maior mercado de ações do mundo todo, que era o de Nova York, quebrou. Não conseguia vender mais nada, as empresas não valiam nada, o lucro estava mínimo, parou de vender, fechou as portas e não vendeu mais nada. A galera que colocou dinheiro perdeu, teve prejuízo. E aí eu coloquei uma foto para vocês aí, ó. Investidores que queriam ficar ricos perderam dinheiro. E aí tem uma foto de um cara vendendo o carro dele, um Ford antigão e tal. Vale lembrar que esse carro antigamente era um artigo de luxo, né? Não é qualquer um que tinha carro, as pessoas ainda andavam de carroça. E tem uma plaquinha aí dizendo: compre esse carro por US$ 100. E tem que ser em dinheiro, porque eu perdi tudo que eu tinha no mercado de ações. O cara então estava tão desesperado que ele estava vendendo o que ele tivesse. Vendia carro, vendia qualquer coisa que ele conseguisse vender mesmo para comer. Porque as pessoas começaram a perder tanto dinheiro que não tinham mais como viver, não tinha mais como comprar comida, roupa, sapato, pagar aluguel. Começava a perder o emprego. E aí, com todas essas economias ligadas pelo dólar, igual eu falei, o dólar se tornou a moeda internacional, né? No mundo inteiro se negociava com o dólar. Quando as empresas vão falindo, o dólar não vale mais nada. E aí você que, eu não quero ter R$ 5, não, eu quero ter US$ 5 na carteira. Agora o dólar não vale mais nada. Gerou inflação e tal, e putz, era melhor ter R$ 5 na carteira do que dólar. A parada mudou, eu não consegui prever o futuro corretamente, deu problema e eu perdi todo o meu dinheiro. E agora? Um pobre nos Estados Unidos era diferente de um pobre na África ou na América do Sul. Porque você pensa um americano mendigo, por exemplo, o cara que mora na rua lá hoje em dia, o cara ainda está ganhando em dólar ali as esmolas dele. Os Estados Unidos ainda é um país muito rico, entendeu como é que é? Então, mesmo rolando uma crise, superprodução, igual eu falei agora, né, todo mundo perdendo os lucros e tal, o mendigo americano ainda vive num país rico. Agora, se a economia é globalizada, quando os Estados Unidos quebra, o resto do mundo quebra também. E aí um pobre na África que já não tinha nada e ainda estava querendo, né, negociando ali em dólar para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, ainda perde dinheiro nesse sentido também, a miséria começa a se espalhar pelo mundo. A crise de 29 foi tão sinistra que ela é até hoje considerada a maior crise econômica do mundo inteiro, de toda a história humana. E aí, claro, igual eu falei para vocês, a Europa precisava que não houvesse crise, a Europa precisava de economia boa no mundo, porque ela tinha que se reconstruir. Os europeus já estavam sofridos da Primeira Guerra Mundial, e agora não ia ter como construir o continente, porque no meio do trabalho, a economia do mundo inteiro quebrou. Beleza? Então, o mundo todo, de repente, subitamente, da noite para o dia, começou a ficar mais pobre, porque a economia globalizada começou a quebrar. Beleza? Então, principalmente na Europa, que estava se reconstruindo, igual eu coloquei aí no slide, principalmente na Europa, as pessoas começaram a ficar putas com os Estados Unidos. Falar, pô, cara, os caras prometeram nos ajudar, eles disseram, a gente é amigo, vou te emprestar dinheiro, e aquele papo de amigo, onde é que foi parar agora? A gente está aqui sem grana, sem emprego, sem comida, meus filhos morrendo de fome, o que, que vai rolar? Como é que vai ser agora? Na Alemanha, que é um país que fica na Europa, esse sentimento de raiva era muito intenso. As pessoas elas lembra que a gente falou lá no fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro falou: "Ah, é culpa da Alemanha. A Alemanha usou arma química, usou lança-chamas na gente e tal". Então, o mundo inteiro culpou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi punida, a Alemanha perdeu o exército, perdeu as colônias, que era de onde vinha o dinheiro. A Alemanha perdeu tudo. Os caras já estavam ferrados mesmo quando o mundo era rico, cara. Quando o mundo tinha dinheiro, os Estados Unidos estavam vendendo coisa para o mundo todo e tudo ia bem, na Alemanha a vida já estava uma droga, porque os caras foram culpados pelo mundo, estavam sendo punidos. Como se isso não bastasse, chegou a crise de 29 e aumentou a inflação e o desemprego. A galera perdeu a grana toda que tinha, perdeu o trabalho, não conseguia alimentar os filhos. Eu coloquei uma foto aí na apresentação para vocês darem uma olhada de crianças brincando com blocos de dinheiro. Esses bloquinhos aí que esse moleque tá segurando na foto são notas presas por liguinhas. Sabe quando você pega aquele bolão de nota preto com a liguinha, assim, preso com a liguinha? Você vê muito isso em clipe de funk aí, de rap e tal. Os caras segurando aqueles bolos de dinheiro ostentando, né? Esse moleque aí tá brincando com esse dinheiro porque o dinheiro não valia mais nada. O governo imprimia a parada e, tipo assim,
Você vai na padaria e fala, quanto é que custa um pão aqui? Aí o padeiro fala, custa 2 milhões de reais um pão. Aí você, eita ferro, velho, o pão é caro demais? Não, é porque o real não vale nada. O mundo tá quebrado, a economia não funciona e tal. Então, meu sonho é brincar assim, né, Micaele? Só que com a moeda valendo coisa, né? Não igual essa moeda aí, da Alemanha aí, né? Quem dera ser tão rico. Então, o cara chegava na padaria, chegava para comprar comida e tal, e aí falava, quanto é que custa aí o pão? Quanto é que custa aí sei lá, um saco de leite, uma caixa de leite e tal, para dar para meus filhos? Aí o cara falou, não, 5 milhões de moedas aí, 5 milhões de dinheiros aí. Como é que vai ser? Aí você pega 5 milhões de notas, igual o moleque tá segurando aí um monte de uma nota, para comprar um pão. Entendeu como é que é? Era uma droga. E como se não bastasse ter sido culpado pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, passando por isso aí, claro, aumentou ainda mais o sentimento de vingança dos alemães. Os alemães, além de pensar, a gente ainda vai matar essa galera dessa Europa, a gente vai se vingar um dia dos europeus, do mundo e tal, que nos culparam pela guerra. Além de ter essa sensação de vingança, agora os alemães tinham um segundo pensamento na cabeça, que era o seguinte pensamento: o capitalismo falhou. Esse negócio de liberdade econômica, de comprar e vender empresas, isso daí não funciona. Na Alemanha, claro que não só lá, mas no mundo todo, as pessoas começaram então a se desapegar do capitalismo. Falaram, não, esse negócio aí de capitalismo, de dinheiro, de banco, de investir, de empresa, nada disso aí funciona. A gente tem que achar outro jeito de viver a vida. Vamos bolar outra ideologia política, outra ideia nova, que não inclua depender do dinheiro. E aí teve um cara que escreveu um livro lá na Alemanha. Você sabe quando o alemão escreve um livro, dá problema, né? O Karl Marx era alemão, ele escreveu um livro chamado Manifesto Comunista, e aí a Rússia é comunista, né? A gente está estudando aí, nesse período a Rússia fez a revolução lá e ficou comunista. E aí, no meio desse sentimento de ódio, de pobreza, essa parada aí, igual esse moleque segurando esse monte de dinheiro que não valia nada, essa sensação de humilhação, teve um alemão lá que escreveu um livro. Ele falou, mano, eu tive uma ideia aqui, velho. Tá vendo esse problema aí todo do banco, dando esse dinheiro pra gente que não vale nada, a gente sem conseguir comer e tal? É tudo culpa dos judeus, velho. Porque esse cara que escreveu o livro, o nome dele era Adolfo. O Adolfo, ele viu lá os donos dos bancos na Alemanha, né? Quem é o dono desse banco aqui? Era um judeu lá. Ele, rapaz, é muito estranho, porque o dinheiro não vale nada. A gente está aqui morrendo de fome. E o banqueiro rico lá, o dono do banco, é judeu. Eu acho que os judeus estão fazendo isso de propósito, o Adolfo começou a pensar. O capitalismo falhou. E o judeu adora capitalismo, o Adolfo pensava. O judeu adora capitalismo, porque os donos dos bancos tudo são judeus. Você andava na rua, as lojas de joias, loja né, de coisa cara, era tudo coisa de judeu. Os judeus, eles eram pessoas muito ricas, porque eles tinham que fugir sempre de um país para o outro, porque eles eram perseguidos. Então, quando eles fugiam, por exemplo, da Polônia indo para a Alemanha, eles carregavam todas as riquezas que eles tinham. Então, o judeu era gente rica. E aí o Adolfo olhava lá e falava, esse judeu rico aí, a gente passando fome e os caras nadando no dinheiro. Isso aí tá errado. Tá vendo como é que as ideias perigosas estão começando a surgir? Basta que as coisas deem errado, que ideias erradas começam a chegar na cabeça da gente. O Adolfo olhava lá e pensava, beleza, então, a Alemanha tem que se vingar pela guerra, que a gente perdeu, mas não era culpa nossa. E, além disso, não pode ser o capitalismo. A gente tem que dar um jeito de se vingar sem depender do dinheiro. O que a gente vai fazer, então? E aí eu vou dar para vocês lá na aula que vem, nas próximas aulas, quais eram as ideias que o Adolfo tinha na cabeça para não precisar dos Estados Unidos, não precisar de dinheiro, não precisar de capitalismo, mas, ao mesmo tempo, conseguir se vingar do mundo. Beleza? Esse aí é o fim da nossa apresentação de slides de hoje. Não esquece de responder a chamada, belezinha? Acessa lá o Google Classroom, responde a chamada direitinho, faz as atividades da semana, não se esqueçam. Queridos, eu estou online ainda por durante 13 minutos para a gente voltar aos slides para quem precisar, para tirar dúvidas aí do que tiver ficado, não tiver ficado claro, belezinha? Estou online aí, podem mandar suas dúvidas, seus problemas, tudo certo.